Bom dia! Sejam bem-vindos à Canção Nova. Deus abençoe você que está aqui. Que alegria encontrar com você aqui na Canção Nova. O tema deste momento de partilha que me foi confiado está no Salmo 118 ou 119. Toma sua Bíblia. Salmo 118, 119. O tema deste segundo momento de partilha da palavra é esse. O primeiro versículo. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Talvez na sua tradução, como na minha, da CNBB, diz, seja diferente, e diz: felizes os que procedem com retidão, os que caminham na lei do Senhor. Quem é feliz? Feliz é aquele cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Quem é feliz? Feliz é aquele cuja vida é pura e segue a lei do Senhor. Para mim, a palavra que saltou aos olhos, diante dessa dinâmica e proposta destes dias que vamos viver juntos, que é manifestar a nossa alegria ao Senhor, e aqui diz de alegria, diz de felicidade, a palavra que saltou aos olhos para mim foi pura, pureza. Há uma condição então para ser feliz. E se você for observar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, por várias vezes se fala essa palavra, puro, pureza, pura. E sendo uma condição, e condição é aquela maneira de ser ou estado da pessoa para ter ou ser algo. Sendo uma condição para ser feliz, há então uma condição de não ser feliz. Mas tomando a palavra de Deus que nos apresenta várias condições a partir da pureza, como por exemplo, a gente acabou de saber que uma condição para ser feliz é ter uma vida pura e seguir a lei do Senhor. Para ver a Deus, qual é a condição para se ver a Deus? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Lembra lá da passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Uma condição então para ver a Deus é ser puro. Para entrar no santuário do Senhor, no santo lugar, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos e o coração. Pronto. Qual é a condição de entrar no santuário do Senhor? No santo lugar, na casa de Deus, na eternidade, no céu. Qual é a condição? Quem tem as mãos limpas e o coração. Pureza. Pureza, ter coração puro, ter uma vida pura, é condição para vermos a Deus, para sermos felizes, para entrar na casa de Deus, entre outras. E aí? Você quer ser feliz?
Não? Quem quer ser feliz, levanta o braço, diga eu. Todo mundo quer ser feliz. O problema é que nós limitamos a nossa felicidade a esta vida terrena. O grande lance é que nós limitamos a nossa alegria. Identificamos isso, damos significado a essa alegria que a gente procura, aos prazeres dessa vida, às euforias dessa vida, às conquistas nesta vida. Mas a palavra de Deus diz que não. A nossa alegria, a nossa felicidade é ter uma vida pura e seguir as leis do Senhor, que é justamente a proposta que nós estamos vivendo. Condição. Se há então uma condição, uma maneira de ser, para se conquistar algo, ou ser algo, então existe algo que antecede a isso. Porque se para sermos felizes precisamos ser puros, para sermos infelizes, o que a gente tem que fazer? Ter uma vida impura. Como diria a Helena, minha filha de 5 anos, mãe, é lógica. Quer ter uma vida feliz, em paz? Tenha uma vida pura. Quer ter uma vida infeliz, atormentada? Tenha uma vida impura. E o que é impureza? Diante da palavra de Deus, diante desse olhar, naquilo que nos instrui, naquilo que nos orienta para termos então uma vida em paz, uma vida feliz, uma vida tranquila. Ah, mas é possível ser feliz, ser tranquilo, ter uma vida em paz diante de tantas adversidades? Sim. O que nos garante é a vida pura. É o caminho de santidade que a gente percorre. Toma comigo a passagem de Marcos, capítulo 7, versículo 1, mas depois o que eu quero pegar firme com você é o versículo 14. Vamos lá, Marcos capítulo 7, versículo 1. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém ajuntaram-se em torno de Jesus. Eles gostavam de fazer isso, né? Pegar Jesus e seus discípulos. Ficava só de olho. Eles perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Ora, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem terem lavado as mãos até o cotovelo. Então, para comer, para eles comerem, eles tinham que lavar as mãos, não só as mãos ali rapidinho, nem passar álcool em gel só não era o suficiente não, tinha que lavar até o cotovelo. Então, chegando da praça, eles não comem nada sem a lavação ritual, é um rito para eles. E seguem ainda outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de bronze, camas. E os fariseus então e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Aqui a gente tem uma das formas de se caracterizar como uma pessoa pura. Mas as antigas leis diziam também que os sacerdotes, eles deveriam lavar as mãos e os pés antes de ministrarem junto ao altar, entrar na tenda da reunião. Outro ponto também para se lavar, para se tornar uma pessoa pura, caracterizar uma pessoa pura, era quando ocorria um assassinato, e não sabiam quem tinha matado aquela pessoa, para ter e elevar o respeito àquele morto, eles podiam pegar uma novilha
nova, sem ter trabalhado, sem ter tomado jugo, levar até águas correntes, um vale com águas correntes, golpear na nuca aquela novilha e aquele sangue misturado com as águas correntes e as mãos lavadas nesse rito eram capazes de dar respeito àquele cadáver. Outra forma, caracterizada também como uma pessoa pura, e a gente conhece mais pelas escrituras, era quando não se encostasse a mão numa mulher com fluxo sanguíneo. Quem encostasse era caracterizado como impuro. Pilatos até tentou lavar as mãos, né? Ali diante do povo, mas foi em vão, porque queria purificar externamente aquilo que o seu coração já tinha como impuro. Condenar o Senhor, levá-lo até a morte. E agora a gente vê essa situação, onde os discípulos e o próprio Jesus, que era o mestre, é pego ali, sendo interrogado. Como é que seus discípulos, vocês vivendo como judeu, como é que vocês ainda comem, como que você deixa os seus discípulos comerem, se alimentarem sem lavar as mãos? E aí Jesus vai explicar no versículo 14. Que aí eu vou pular toda essa parte, todo esse discurso de Jesus, mas vou para o 14. Chamando outra vez a multidão, ele dizia: escutai, escutai-me vós todos e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. E ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entra na pessoa a torna impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa, para a privada? Vocês não conseguiram entender? Assim ele declarava puro todo alimento. Não eram os rituais, não eram os alimentos que tornavam a pessoa impura. Não é aquilo que você come que te torna impuro. Claro, é uma questão de higiene. Não posso dizer para os meus filhos que agora eles não precisam lavar a mão para comer, para tomar café, para lanchar, para almoçar. Quando brincam na rua e bem preto, as mãozinhas pretas, pezinho preto, e senta na mesa. Não, é questão de higiene. Sim, é questão de higiene. Mas dizer que a sujeira que eles pegaram ali é que torna a pessoa impura, vai caracterizá-la como uma pessoa impura por aquilo que ela come. Esse é o ser, é definir a identidade da pessoa por aquilo que ela come, por aquilo que ela faz. Não. Ele diz, assim ele declarava puro todo alimento. Versículo 20, e acrescentou: o que sai da pessoa é o que a torna impura. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as ambições, as desmedidas, as perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. É isso. Mais claro que isso, só dois isso. Só de novo tudo isso. Alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? O que torna uma pessoa impura, então, é o que sai de dentro. Porque de dentro, é no coração que saem as más intenções,
a imoralidade. E é interessante, porque o Senhor diz que impuro não é o que está dentro. Percebem a relação dos verbos? Não é o que está dentro, mas é o que sai. Porque Ele sabe muito bem da nossa natureza pecadora. Minha gente, eu sou pecadora. Diga comigo assim: eu sou pecadora. Eu sou um miserável, uma miserável. Eu erro. Eu caio. Tenho as minhas fraquezas. Minha culpa. Minha máxima culpa. Eu sou pecadora. E o Senhor sabe disso. Não precisa repetir mais não. O Senhor sabe disso, dessa nossa natureza pecadora. Então tudo isso está dentro de nós. Não tem para onde correr. Não tem como fugir disso. Essa nossa natureza humana, ela é inclinada para o mal. Aí somos diferentes do Senhor Jesus, porque veio ao mundo para nos salvar. Tomou a nossa humanidade, mas diferente, porque Ele não teve pecado. Eu tenho. Eu sou pecadora. Essa é a minha natureza, que me inclina para baixo. Porque eu tento fazer coisas boas, faço o mal que eu não quero. Eu tenho até as boas intenções, mas acaba saindo as más intenções. Então a nossa natureza é essa, limitada, fraca, pecadora. Mas o que torna impuro não o que está dentro, mas o que sai de mim. O que eu permito sair de mim. O que eu deixo sair de mim. E aí o Senhor apresenta muito claramente. É porque quando a gente fala de pureza, claro, existe essa virtude como um meio de se viver a castidade. Mas pureza a gente só fica focado na imoralidade sexual, naquilo que corrompe a sexualidade, a afetividade. Aí a gente já pensa em pornografia, em adultério, em fornicação, sexo antes de casamento e as formas de... Não. É além disso. É muita pobreza a gente limitar pecado a só a área sexual. Olha o que o Senhor diz, olha o que Ele nos aponta. Eu não estou tirando fora. Eu estou dizendo que também é. Quero deixar isso claro. Mas não limitar somente a isso, porque o Senhor diz que o que torna alguém impuro é a imoralidade sexual, os roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. E aí entra a beleza daquilo que eu comecei dizendo com vocês e para vocês. Quem quer ser feliz, tenha uma vida pura. Quem quer ser infeliz, tenha uma vida impura. A decisão é tua. A decisão. E que beleza. Um Deus de amor que nos faz livres. Livres para escolher. Sabe dessa nossa natureza. Sabe dessa nossa condição. E ainda nos dá o livre arbítrio. Pode escolher. Escolha. Faça a sua escolha. Tome a sua decisão. Para onde você quer ir? O salário do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. É isso que você quer para a sua vida? Onde você quer chegar? Na sua imoralidade sexual? Na sua vida devassa? Com as invejas que você cultiva dentro de si? Onde você quer ir com tudo isso? Com a traição? Com a mentira?
com o roubo, com o crime, com o mundo do crime, com uma vida de vícios, com as fraudes, com as enganações. Onde você quer chegar? O salário do pecado é a morte. Diga comigo, o salário do pecado é a morte. E você foi criado para quê, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, de caminhada de fé? Você foi criado para a morte. É isso que Deus quer para você? Você foi criado para o sofrimento. Vocês estão em dúvida? Eu estou sentindo que vocês estão em dúvida. Estou sentindo, hein? Você foi criado para a morte, sim ou não? Você foi criado para o sofrimento, sim ou não? Mas você acredita junto comigo que tudo isso faz parte. E essa morte que nós estamos falando não é essa morte terrena, de perdas que nós temos, dos medos que nós temos até de morrer. É a morte definitiva, de não ingressar no lugar santo, de não alcançar a meta definitiva para todos nós, que é o céu. É dessa morte, o pecado nos leva a essa morte. Sofrimento, olha, sofrimento, cruz, seguiu Jesus, é isso que nós esperamos. E Ele não nos enganou. Você foi enganado? Eu fui enganada? Não. Quem quer ser meu discípulo? Quem quer ser meu discípulo, tome, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Vai fazer parte. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser eternamente infelizes, desgostosos, depressivos, porque veio um sofrimento, porque veio uma perda, porque veio uma doença, porque veio um desemprego. Não. O que vai nos manter com os olhos fixos no Senhor é a nossa vida de santidade. O que vai nos fazer tentar viver essa constância espiritual, uma vida constante em Deus, é a nossa busca pela santidade. Então venha o que vier, cruz, morte, perdas. Mas nós estamos falando dessa morte da alma, dessa morte definitiva, que é um afastamento total de Deus. Eu não quero isso para mim. Você quer isso para você? Não, eu sei que você não quer. E eu sei das suas lutas. Sei não porque você conversa comigo, mas eu sou gente como você. Eu sou tão pessoa e tão humana como você. Eu tenho as minhas lutas pessoais para viver a minha busca pela santidade. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho tudo isso dentro de mim também. Estamos juntos, minha gente. Mas onde você quer chegar? Ter uma vida pura ou ter uma vida impura? Bem e mal são colocados à nossa frente. Para onde ir? A quem seguir? E o Senhor vai nos dar pistas, respostas para tudo isso. Uma delas está, se eu não me engano, no salmo de hoje da liturgia, que é o Salmo 119, versículo 9. Quer pegar comigo? 119, versículo 9. Que é a continuidade desse salmo que nós estamos meditando como tema dessa pregação. Salmo 118 ou 119. Veja bem, que beleza. Versículo 9. Como é que então... Beleza, então o Senhor nos convida a uma vida santa. E como que eu sei que Ele nos convida a uma vida santa? Porque lá, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses vai dizer: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Já matamos
a nossa resposta, a nossa dúvida entre qual caminho seguir. Se eu quero agradar a Deus, se eu sou filha de Deus, sou amada de Deus, quero voltar para a casa de Deus, eu já tenho como uma referência de seguimento essa passagem bíblica. Segura o salmo aí, 118, 119. Porque o Senhor vai nos dizer, na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Certo? Diz comigo, Deus não me chamou para a impureza. Eu sou filha de Deus. Sou filha amada de Deus. Claro, os homens vão dizer filho. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Quero agradar ao meu Pai. Quero agradar ao meu Senhor. E eu escolho a santidade. Porque é isso que Deus quer para mim. É esse o plano de Deus para mim. A minha salvação. A minha salvação. Deus não me chamou para a impureza, mas para a santidade. E como então viver essa vida de santidade? Olha que beleza e que clareza. Eu fui estudando tudo isso, gente, e fui me encantando, porque não tem segredo na palavra de Deus. Não tem coisas secretas na palavra de Deus. Não é charada. Não é enigma. Não é uma palavra enigmática. É a verdade clara aos nossos olhos. E olha que beleza. Olha a pergunta. Como é que pode um jovem levar uma vida pura? O que está escrito na sua Bíblia como resposta? Como é que é? O que está escrito aí? Maravilha, várias traduções. O que é preciso a um jovem? O que é preciso a um jovem fazer para ter uma vida pura? Guardar, na minha palavra, guardar tua palavra. Eu ouvi outras pessoas dizendo ser fiel à tua palavra. Meus irmãos, para ter uma vida pura, para ser feliz, para ver a Deus, para entrar na casa de Deus, é preciso guardar a palavra, ser fiel à palavra. E aí eu volto a perguntar, onde você quer chegar? Para onde irei? Diz o Salmo 138, para onde fugirei? Onde você quer chegar? Com a sua vida. E não venha colocar culpa nas pessoas. Não. É pessoal. É uma pergunta pessoal. As escolhas são pessoais. Claro, fomos influenciados, as carências, os traumas, mas é pessoal. Naquela hora, quem decidiu cair, não foi seu pai, sua mãe, etc, etc. Foi você. Na hora H ali, naquele momento, onde você poderia ter escolhido entre o bem e o mal, quem fez a opção pelo mal foi você, não foi seu irmão, sua esposa, seu marido. Porque a gente tem essa tendência de colocar a culpa em todo mundo. Ah, eu sou assim por causa de fulano. Eu fiz isso por causa dele. Eu traí porque ele me traiu. Não, a decisão é pessoal. Eu matei porque para me vingar, e porque ele fez isso, ela fez aquilo, aquela família fez isso, isso, isso. Eu estou cometendo essa fraude porque a minha família, desde não sei quando. Claro, há uma influência forte. Mas quem decidiu, a não ser que você foi obrigado a fazer aquilo, com um revólver na sua cabeça. E até isso Deus conhece o coração, sonda o coração, sabe. Mas espera aí, é pessoal. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Para onde você está levando a sua vida?
Uma vez que nós fomos chamados a uma vida pura, não foi para a impureza que nós fomos criados, mas para a santidade. Fomos criados para uma vida pura diante de Deus. Semana passada, eu estava em Aracaju. Fui fazer um show na nossa casa de missão lá. Eu preparei o repertório, os meninos ensaiaram. Chegou a hora do show. Eu fui conduzindo a oração, um momento de oração, de uma das músicas do Espírito Santo. E eu me deixo muito conduzir por Deus nesses momentos. Rezo junto com o povo, uma hora conduzindo, mas eu vou entrando na oração. E o Senhor me deu uma imagem que eu partilhava com aquelas pessoas ali durante o show. E foi algo muito determinante para tudo aquilo que a gente foi vivendo depois. As músicas que se seguiram. E toda a abertura de coração do povo. Porque Deus é assim. Ele fala por meio da palavra, fala por meio das imagens, para se revelar, para dizer que está presente ali, para que haja abertura de coração, conversões, curas, enfim. E a imagem que o Senhor me dava era de currais, era de um campo grande e vários currais. Entendem currais, né? Currais, onde ficam os animais ali cercados, pequenos, grandes. E ali existiam bichos, mas com cara de gente. Animais com cara de gente, com rosto humano. E vinham anjos do mal, outros monstros, bichos, para dar de alimento a esses animais, a essas pessoas, nesses currais. E o discernimento que o Senhor me dava ali naquele momento e conduzindo aqueles jovens, aquele povo, era de que é isso que Satanás faz conosco. Ele dá um pouquinho, faz a gente experimentar o gostinho do prazer, do pecado, nos escraviza, nos coloca cercados. E aqui eu fico imaginando, não eram cercas de ferro, potentes, não, madeira, simples, baixinha. Qualquer um podia pular ali e sair. Mas ele nos escraviza a ponto de nos cegar e não nos permitir ver que é possível sair dessa vida. Que mais forte é o amor de Deus, que nos liberta. E esses anjos não, eram demônios, vinham alimentar esses seres humanos, essas pessoas, com coisas do mal. E aquele movimento de ficar ali naquele curral rodando e comendo. E eu dizia, o nosso alimento não está nas coisas que o demônio nos oferece. Nós não podemos mais nos alimentar dessas coisas, mas o nosso alimento é a Eucaristia, o nosso alimento é a palavra de Deus, o nosso alimento é Nossa Senhora, é oração, oração e oração e mais oração. Nós, como filhos de Deus, que fomos criados para o céu, que fomos criados para a santidade, o nosso alimento não é mais as coisas que o mundo nos oferece. Não é a devassidão, não é a imoralidade sexual, não é mais a pornografia, não é mais essas coisas, não pode ser, nunca deveria ser. Porque se uma vez que fomos criados para o céu, para a santidade, para uma vida pura, nós precisamos então alimentar essa vida pura, essa vida de santidade, essa busca contínua para o céu, que é a nossa morada definitiva, com coisas que nos fazem ir para o céu, com tudo aquilo que o Senhor nos deixou,
como um caminho de santidade, como força, como alimento para este caminho. Eucaristia. Palavra de Deus. O que precisa então para ter uma vida pura, Senhor? E ali eu não digo só para o jovem, que aliás todos nós somos jovens, né, gente? Só muda a carcaça, né? Mas aqui dentro eu sou jovem. E você? Eu também, que isso? Sou jovem. Então, jovens, para ter uma vida pura é preciso o quê? Guardar a palavra de Deus. E guardar não é guardar. Espera aí, deixa eu pegar uma coisa aqui. Pegar o texto, guardar aqui no meu bolso para ninguém ver. Não, guardar é viver. Aplicar, ser fiel. Vivenciar, praticar. Matutar aquilo na nossa cabeça. Porque se as coisas estão difíceis, eu vou buscar onde Deus não está? Se há problemas, se há dificuldade, se há tristeza, se há solidão, eu vou me alimentar de coisas que vão me deixar mais para baixo, mais infeliz, mais depressivo, mais angustiado? Não! Está vendo como o diabo nos cega? Porque ele veio para destruir, para roubar, para matar. Essa é a intenção dele, para todos nós, para todos os filhos de Deus. Ele quer nos destruir, ele quer nos roubar de Deus, do coração de Deus. Mas não tem jeito não, porque já somos do Senhor. Você é filho e filha de Deus. E não importa quais caminhos que você fez, não importa as escolhas que você teve, você continua sendo filho, filha amada de Deus. Isso não muda, ninguém pode mudar, nem o encardido, seja lá qual nome que você dá para ele. Não, isso não muda. Somos filhos de Deus, eu e você somos filhos amados de Deus. Então não importa o que fazemos. Sim, o Senhor detesta o pecado, mas ama o pecador, que sou eu, que é você. E assim eu dizendo naquele fim de semana, mas tomo para nós hoje. Como você tem alimentado a sua vida? Com que tipo de alimento? Onde você tem buscado ter essa vida santa, pura? Nossa, começando o acampamento assim, eu acompanhei a adoração. Que lindo Dunga conduzir a questão do pecado, do advogado que estuda os direitos, os códigos, as leis, para amenizar, para achar uma brecha, para amenizar a pena do criminoso, e advogar, defender, ir até o fim. Minha gente, ele veio para nos salvar, já nos salvou. O caminho agora que nós precisamos percorrer é esse, de uma vida pura, de uma vida santa, de uma vida busca contínua de Deus. E é luta diária. É luta constante. Você aceita esse desafio? Você quer? Um dia eu estava aí, no lugar que você está. Pega uma cadeira para mim vazia aí, eu vou aí. Por favor. Aí, obrigado. Não, pode deixar aqui mesmo. Eu vou colocar aqui, mas não quer dizer que eu fiquei lá na frente não, viu, gente? Mas um dia não, vou fazer melhor, vou fazer direitinho, né? Abre aqui para mim. Um dia eu estava aqui assim, ó. Mas estava lá no fundo, tá?
Não foi num acampamento assim, nos dias de carnaval, mas foi num retiro de jovens. Eu tinha 16 anos e estava lá no meio daqueles jovens. Sabe como que eu cheguei lá? Eu cheguei depois de uma noite terrível, uma sexta-feira que minha mãe não tinha deixado eu sair de casa para encontrar com o namorado, que ela não aceitava o namoro. Me revoltei e fui tomar álcool de cozinha com vinho. Eles saíram, meus pais saíram, entrei como alcoólico, mas isso porque eu já tinha uma vida devassa, uma vida terrível. Eu bebia quase todos os dias, desde os 14 anos. Eu já tinha fumado maconha, saía à noite para ficar com os rapazes, bebia, enchia a cara, até cair no chão, beber até cair. Era eu. Sumia de casa, falava com meus pais, mentia, falava que ia para um lugar, bebia tanto, né? Eu me perdia, ia para outro lugar, e ligavam lá do bar para casa do meu pai, porque meu pai trabalhava numa distribuidora de bebida, os donos dos bares conheciam ele. Ô, seu Joaci, vem aqui buscar sua filha, está caída aqui no chão. Que humilhação, né? Eu tinha 15 anos nessa época. Então, para trás foi toda essa história. Quando eu cheguei naquele retiro, em 93, de jovens, eu já tinha passado por tudo isso. E o que antecedeu a minha ida ao retiro foi eu ter me revoltado com a minha mãe e, como fuga, tomar álcool de cozinha. Entrei como alcoólico, mas comecei a gritar pelo nome de Jesus, por Deus. Lembrei de um telefone de uma amiga, liguei para ela, foi me buscar. Cheguei já no hospital desacordada, passei aquela noite. Meus pais já eram conhecidos no hospital, porque quase todo final de semana eu ia para lá tomar glicose na veia. E o médico, inclusive, disse para minha mãe, essa foi a gota d'água. O que está acontecendo? Foi o ápice, foi o limite. Mas, por graça de Deus, eu consegui acordar naquele sábado de maio de 93. 15 de maio de 93. Minha mãe e eu já sabíamos que um tal de Padre Léo ia estar na minha cidade, que é Vitória, no Espírito Santo. Meus conterrâneos. E aí, eu, revoltada, rebelde, revoltada, disse que não queria ir, mas minha mãe rezava, jejuava, querendo que eu fosse, porque ela achava que ali ia ser a salvação da minha vida. Pronto, acordei naquele sábado e disse, mãe, me leva para aquele retiro. Ela tomou um susto, mas se arrumou logo e foi. Eu só vou pedir o seguinte, que vocês vindo tirar fotos, é muito legal, né? Legal para vocês. Mas atrapalha as pessoas que estão vendo. Eu só estou fazendo uma dinâmica aqui para ajudar você a entender. Então vamos retornar, depois a gente tira a foto pessoalmente, tá bom? Depois eu dou um abraço pessoalmente. Ah, obrigada. Isso. Obrigada pela compreensão, viu? Isso. Pronto. Aê, pronto. E eu pedi para minha mãe então que ela me levasse. E ela me levou até o ponto de ônibus. Lá eu encontrei com um rapaz do meu grupo de adolescente, que participava do grupo de adolescentes. Detalhe, eu participava ainda das coisas da igreja, hein? E aí, eu encontrei com ele. Mãe, não precisa levar não, eu vou com ele. E fomos mesmo. Porque naquela manhã, com aquela ressaca, aquela boca seca, aquela dor de cabeça, eu pensei, onde que eu quero chegar? É isso que eu quero para mim? Ver meu pai quase todos os finais de semana indo me buscar num bar, caída no chão, chorando. Eram as vezes que eu via meu pai chorando. Me pegar no colo. E eu morava perto da praia, a gente pegava aquela reta ali da praia de Camburi, e o sol nascendo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, meu pai chorando para me levar para o hospital para tomar glicose na veia. É isso que eu quero para minha família.
É isso que eu quero para mim. Eu estava me destruindo. Porque eu entrei numa fase de depressão, de autoflagelação, me cortava. Tomava remédio, misturava remédio com bebida. Eu lia as bulas para saber qual que era pior, qual reação ia ser pior. Porque eu queria me matar. Porque a vida não tinha sentido mais para mim. E eu pensei, acordei naquele dia, não, eu não quero mais isso para mim. Então se existe alguém que vai dar um jeito, então que dê logo. E eu fui determinada naquele retiro. E cheguei lá no fundo, sentei. Fiquei lá ouvindo a pregação, aquele homem falando, aquelas orações que eu não tinha participado, porque era a espiritualidade da renovação carismática. E eu não entendia muito aquelas orações em línguas, aquela coisa toda. Mas eu fiquei ali. Não quis me misturar, não quis ficar com aqueles jovens, meus amigos. Eu quis ficar sozinha. E teve um momento, antes da missa, que o padre Léo, ele pegou o microfone e disse, olha, não estava no roteiro, mas eu senti profundamente que a gente precisava rezar. Rezar pela cura de vocês, jovens, cura interior. E ali eu me abri, e foi aí que eu disse para Deus, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Faz alguma coisa na minha vida, Senhor. Eu não aguento mais. Eu estou aqui, eu abro meu coração. Eu não aguento mais, foi o que eu pude falar para Deus, eu não aguento mais. E ali tudo foi desenrolando. Por uma imagem, por um sentimento que ele teve de perdão, e eu senti que eu precisava perdoar os meus pais, pela ausência deles na minha vida, porque trabalhavam muito para nos dar do bom e do melhor, era o jeito que eles viram e tinham para nos amar. Não os culpo, lembra da culpa? Não são culpados, a escolha errada foi eu que fiz. Tanta gente que vive rejeição, que não tem nem pai, nem foi criado por pai e mãe, e tem uma vida íntegra. Minha culpa, minha máxima culpa. Mas eu precisava perdoá-las por causa desse sentimento de rejeição. E aí, Deus, por providência, por graça, porque era preciso, levou meu pai e minha mãe naquele retiro, porque ele sentiu no coração que eles precisavam estar lá comigo. Minha mãe não me levou lá, lembra? Minha mãe não me levou lá, mas em casa ela ficou agoniada, ligou para o meu pai e eles chegaram justamente naquela hora. Era preciso aquele abraço. Nos abraçamos. Na outra semana, eu fui no médico, eu já tinha um tempo que eu estava fazendo tratamento de gastrite aguda e hemorroida interna. Tanto que eu bebia, eu evacuava sangue. Comecei com 14 anos. Já tinha um tempo que eu não fazia os tratamentos, eu misturava remédio com bebida, não dava jeito. O encontro aconteceu no sábado. Na outra semana, eu fui fazer o exame e já não existia mais nada em mim. Eu estava curada fisicamente, por causa de um perdão que eu liberei. Tudo isso para dizer que um dia eu estive sentada aí, onde você está. E olha o que me levou lá. Olha que vida estragada que eu tinha. Hoje ela está caminhando. Não estou pronta. Eu não estou pronta. Eu quero chegar aí com você. Eu não estou pronta. Nós não estamos prontos. Aquele dia lá, 15 de maio de 93, eu estava aí como talvez você esteja, com essa vida destruída, acabada, fragilizada. Pelo pecado ou pela doença, seja lá o que for, você chegou até aqui. O que importa é que você chegou até aqui. Mas um dia, eu estava aí. Nós ainda temos nossos retiros, nós temos aqui na comunidade os nossos momentos de espiritualidade, as nossas buscas pela cura interior, porque isso vai até o fim, minha gente. Eu quis descer daquele palco para dizer que eu não sou melhor que você. Que estar lá em cima, naquele ponto, naquele lugar, não é status, para mim não é. Eu não ganho nada pelo que eu faço, não é status, não é estrelismo. É porque Deus me chamou, é porque Deus me tirou aí, ó, dessa cadeira,
desse buraco, desse abismo, para dizer: você é minha. E num consagrado meu, numa consagrada minha, ninguém toca, porque é meu, porque é minha. E o Senhor está dizendo para você: você é meu, você é minha, e ninguém toca naquilo que é meu. Se você fez as suas escolhas erradas, se você está nesse abismo, vem, meu filho, vem, minha filha, levanta, chega, dá um basta, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você possa imaginar. Você está limitando a sua vida a essa vidinha de pecado, essa vida, desculpa dizer, medíocre de pecado, a 5 minutos de prazer, a uma droga que você injeta na sua veia, ou que você cheira, ou uma garrafa de pinga. Eu ia falar até outra coisa, uma casa de prostituição, para não falar outra coisa. Você está limitando a sua vida nisso? Não. É hora de dar um basta, é hora de decidir então por Deus, por aquele que pode te fazer feliz, e Ele quer te fazer feliz. A luta não é fácil, eu digo a você, não é, porque o tentador só nos procura tentar, porque ele veio para destruir, para roubar, para matar, e ele não se cansa. Mas Deus, que é muito maior, que é muito mais forte, seu amor que é muito maior que tudo isso, que já nos salvou, diz para nós: eu também não me cansei de você. Eu não me canso de você. Eu não desisti de você. Ele não desiste, mas eu não desisto também. É uma briga feia, não é entre nós. Não é entre nós. É a batalha espiritual. E para nós vencê-la, para nós vencermos, para eu e você vencermos, é preciso pegar a sua cadeira e tomar o seu lugar. Qual é o seu lugar? Brigue pelo seu lugar. Pegue o seu lugar, é seu. E está rindo ali, gente. Tem outra ali, uma criança. Pegou a cadeira ali e foi, é minha. Vou sentar agora, não estou nem aí para você. Não estou nem aí para você, encardido. É meu lugar, é junto de Deus. É na presença de Deus. É na comunidade. É na igreja. É na minha família. Esse é o meu lugar. Toca para mim, sapo. Amiga, corre ali para mim. Eu acho que eu trouxe o encarte do meu CD. Se não estiver ali, está dentro da minha bolsa. Nos dias difíceis da vida, quero enxergar degraus de santidade. Os dias difíceis vêm, minha gente. Esse negócio de ter vassourinha que vai levar para o céu, aguinha que vai levar para o céu, lencinho que vai levar para o céu, é suor que vai levar para o céu. Mentira! É mentira! Vamos ter dias difíceis, sim. Vamos suar, sim. Vamos chorar, sim. Vamos ter sofrimento, sim, mas o que nos aguarda, o que nos espera é muito maior do que tudo isso. Nos dias difíceis da vida, Senhor, dá-nos a graça de uma visão espiritual, de enxergarmos nesses dias difíceis, nesses momentos de prova e de tentação, a Tua mão poderosa que vai nos levantar, que vai nos guardar, que vai nos defender. Senhor, eu quero enxergar nisso tudo degraus de santidade. Os obstáculos eu quero vencer. Diga comigo, os obstáculos eu quero vencer. Pelo único desejo, Senhor, de ser mais de Ti.
Em cada detalhe, quero sentir a tua mão de Pai a me moldar para tornar-me o que eu devo ser. Eu sou filha de Deus. Quero recuperar a minha identidade. Identidade de ser filha. Identidade de filha de Deus. Os homens vão dizer filho de Deus. E levar-me o mais perto de Ti. Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. E veja, como eu disse, não quer dizer que estar no palco, eu acho que vocês entenderam. Não é que estar lá em cima do palco é estar mais perto de Deus. Estar na canção nova é estar mais perto de Deus. Estar num lugar, numa posição, estar mais perto de Deus. Estar mais perto de Deus é ser de Deus. É ter uma vida pura, é buscar a santidade, é lutar por ela. É permanecer firme na sua família, com as dificuldades, com os obstáculos. É continuar na sua paróquia, permanecer na sua comunidade, por mais difícil que seja. É ali, os degraus de santidades, uma subidinha após a outra. É ali. E vai ter gente que vai ter que malhar, minha gente, vai ter que fazer ginástica. Tem gente que não consegue nem subir mais aqui um degrau fisicamente, porque está cansado. O seu cansaço é porque você não está treinando. Você não está malhando. E não estou falando de corpo, não, estou falando de alma. Estou falando do seu coração. Você não está treinando. Você tem que malhar, tem que suar. Não é 2 vezes não na semana. Eu comecei a fazer atividade física. Diante desse tempo que eu parei, tive que retomar muitas coisas na minha vida. Uma delas foi a atividade física. Então eu tive que começar 2 vezes na semana, terça e quinta. Quando eu via que estava mais forte, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Depois, consigo mais, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Hoje eu faço 2 vezes todos os dias. Tem que malhar, tem que suar, tem que treinar. Treinar a alma, treinar o coração para ser de Deus. Tem. Porque senão na metade do caminho você vai cansar, vai desistir. E mesmo que isso aconteça, não consegui. Hoje não consegui subir o degrau. Eu desci. E se desceu mais um? E se descer mais outro? E se chegar lá no fundo do poço de novo? A mão do Senhor, que não te acusa, que não te condena, está ali pronta para te levantar de novo, para te colocar de pé de novo. E vamos lá, subindo, subindo, subindo. Para onde você vai? Para onde você vai? Subindo para o palco da canção nova? Não, você vai subindo para o céu, até chegar lá. E vai, e você vai conseguir, você vai chegar. Porque esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Fomos feitos para a pureza, para uma vida de santidade. Porque somos do Senhor, não fomos feitos para a impureza, mas para a santidade que nos levará ao céu. Quer subir? Ou quer ficar sentadinho aí? Já pegou seu lugar? Está confortável? Agora é só esperar. Não. Conformar não. Levanta. Estou vendo que já tem gente assim preparada. Vou levantar logo. Levanta. Levanta a cabeça. Levanta o seu olhar. Você foi feito para as coisas do alto. Você foi feito para o céu. É um caminho. É luta. Degrau após degrau. E se eu cair, se eu vacilar, sua mão vai me levantar. Nos dias difíceis da vida, quero enxergar degraus de santidade. Os obstáculos quero vencer, pelo desejo de ser mais de ti
Em cada detalhe quero sentir tua mão de pai a me moldar, para tornar-me o que devo ser e levar-me o mais perto de ti. Não quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso e minha força acabar, sustenta-me. Não quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso e minha força acabar, sustenta-me. Leva-me além, supera o que me falta com a força do teu amor. Leva-me além e firma os teus passos na tua vontade, Senhor. Pois tudo que eu quero é ser só teu. Retira de minha vida o que ainda é mal e santifica-me. Santifica-me. Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor. Não quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso, sustenta-me. Diga comigo: não quero parar. Eu não quero parar. Eu não fui feita para parar. Eu não vou desistir, Senhor. Eu não fui feita para desistir. Eu quero continuar. Meu Senhor, eu cheguei até aqui. Mas assim, olha eu aqui, Senhor. O Senhor sabe que eu cheguei até aqui, a trancos e barrancos. Mas eu cheguei. Diz assim, ó, eu cheguei. Eu cheguei até aqui. Quantas provas, quantas quedas, quantas lágrimas, quantas pessoas passaram em minha vida que me machucaram, que eu machuquei, mas eu cheguei até aqui, meu Senhor. Eu não vou desistir. Agora que eu vou desistir? Não. Diga-me não. Mas sustenta-me. Me sustenta, Senhor. Eu achar que eu não posso e minha força acabar, sustenta-me. Sustenta-me. Não quero parar. Não quero parar. Nem vou desistir. Nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso, quando eu achar que eu não posso e minha força, sustenta-me, sustenta-me. Leva-me além, leva-me além. Supera o que me falta com a força do teu amor. Leva-me além, leva-me além. E firma os meus passos, e firma os meus passos na tua vontade, Senhor. Pois tudo que eu quero é ser só teu. Retira de minha vida o que ainda é mal e santifica-me. Santifica-me. Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor. Leva-me além, leva-me além. Supera, supera o que me falta com a força do teu amor. Leva-me além e firma os meus passos na tua vontade. O que eu quero é ser só teu, pois tudo que eu quero é ser. Retira de minha vida o que ainda é mal e santifica-me. Santifica-me. Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor. Seja o sentido, Senhor.